Sejam todos bem-vindos ao canal Experiências Sobrenaturais. Você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e compartilhe para fortalecer o nosso canal. A Carla de Rio de Janeiro enviou para nós o seu relato de EQM, viagem astral, em formato de áudio. Vamos ouvir juntos? Eu me chamo Carla, tenho 60 anos e desde novinha eu sempre vi um mundo à parte, paralelo ao nosso. Era interessante que eu tinha meus amiguinhos imaginários de todo tipo e minha avó que me criou, minhas tias, todos achavam que eu tinha pouco juízo. E porque eu era um pouco sozinha, eu era a única menina da família, que eu inventava esses amiguinhos imaginários. Mas não eram só amiguinhos imaginários, eu via coisas. E vi desde pequena, depois eu fui entendendo que não era para eu falar do que eu via, porque nem todas as pessoas conseguiam ver e ouvir as outras pessoas e seres que se aproximavam de mim. E isso foi muito complicado. Depois eu fui crescendo e fui me silenciando mais. Por quê? Por vezes eu vi pessoas serem chamadas de loucas, malucas, esquizofrênicas, porque ouviam coisas, ouviam vozes e viam coisas, não é? Mas eu estava consciente, eu não tinha vozes falando, perturbação na minha cabeça. Eram pessoas que eu via e alguns seres também. Isso me deixava um pouco duvidosa da minha sanidade. Mas com o tempo, a vida vai passando, não é? Eu fui criada em colégio interno católico e minha avó era católica, minha família é católica. Eu senti a necessidade de me calar. E durante muitos e muitos anos eu não falava a respeito disso, embora eu visse sempre. Eu fiz faculdade de enfermagem e durante a faculdade, então foi mais incrível ainda, porque realmente esse mundo paralelo coexistia. Mas ficava impressionada porque as pessoas não viam. E quando eu via, parecia que era real para mim. Então, fiquei quietinha, calada, guardando para mim um monte de coisas. Mas a vida vai passando e a gente vai buscando explicações, não é? Buscando conhecimento. E eu participei de vários estudos, tentei ir a centro kardecista, porque lá tem estudos, não é? Li muitos livros, fiz grupos, também tentei fazer terapia, pensando que era perturbação mental, não é? Mas não era. Eu sou sã e entendo agora, um pouquinho mais, que essas coisas acontecem. E não acontecem com qualquer pessoa. Isso a gente tem que se conformar. Não é qualquer pessoa que entende o que a gente passa e o que a gente está falando. É difícil de explicar, mas eu acho que para vocês fica mais fácil de entender. E aí, caminhos diversos. Minha primeira experiência de EQM foi bem no início da minha diabetes. Eu fiquei diabética e até a gente controlar direito as coisas fica bastante complicado. Que aí toma remédio, tem hipoglicemia, ajusta a dose, ela fica alta, dá um monte de sintoma. Então tem um período que a gente tem que ficar muito atento e muito acompanhada de perto. Bem, no meu caso não foi diferente. E eu tinha constantes episódios de passar mal no trabalho, em casa. Foi muito difícil mesmo. E numa dessas vezes,
Eu fui dormir, tomei minha medicação, a insulina normalmente, fiz um lanche depois e dormi. E eu dormindo, tive lá meus sonhos normais, tranquilamente, e de repente me pareceu que eu estava sendo puxada pelos braços para frente. E foi um puxão grande, que eu me senti saindo da cama que eu estava deitada, dormindo. No que eu saí, eu dei uma olhada para trás, porque eu senti realmente me puxando. E quando eu olhei para trás, eu estava deitada, dormindo. E aí me deu um nervoso, um desespero grande. E eu voltei a olhar para frente e eu vi o clássico, um túnel de luz grande, grande mesmo, que foi me puxando para frente, puxando, e eu não conseguia controlar. Foi rápido, mas estavam me puxando, literalmente, como se tivesse me levando pelos braços. Eu sentia como se eu tivesse quase que voando por aquele tubo de luz forte, e as luzes novamente passando rapidamente pelos lados, e eu não conseguia mais olhar para trás para ver o que estava acontecendo. E aí eu cheguei num descampado novamente, com o céu bastante azul, a grama bastante verde, mas não tinha ninguém lá. Eu me sentia viva e o túnel eu sentia que estava atrás de mim, mas eu só conseguia olhar para frente, eu não conseguia virar para trás. E de repente eu me esforcei em ver o que estava acontecendo de novo, porque eu já tinha visto eu dormindo lá abaixo. E aquela paisagem estava vazia, não tinha nada. Eu me esforcei o máximo que eu pude e consegui virar para trás. E aí eu vi minha filha chegando do lado da cama e me sacudindo. E aí eu fui puxada mais para frente novamente. E o puxão me fez continuar nesse lugar, que era um gramado sem fim, emendando com o céu azul. Mas eu ainda estava presa naquele túnel, porque eu não conseguia dar um passo à frente. De repente eu acordei. Eu tentei andar para frente e, como num choque, eu acordei. Eu estava dentro do hospital, cheio de médicos, pessoas de branco, à minha volta, e comentando: ela acordou. Faz mais glicose. E aí eu vi meu marido por perto, reconheci que eu estava num hospital e me olhei, eu estava no corpo novamente. É uma sensação muito diferente, você voltar e aportar no corpo novamente. Olhei em volta, era um hospital, as luzes do hospital, o espaço do hospital, médicos, enfermeiros. Eu estava no hospital e meu marido estava mais distante, mas estava no mesmo ambiente que eu. Eu não estava na cama, não estava dormindo, e eu fui acordando, a consciência foi voltando mais precisamente, e eu fui sentindo o coração batendo forte, e um calor esquentando meu peito, e de repente eu respirei. Aí eu escutei novamente, mas eu já estava completamente lúcida, já estavam as imagens bem claras, porque estava meio embaçado ainda, e ficou tudo bem claro, nítido, e eu consegui me mexer. Aí um dos médicos falou: ela já voltou, ela já acordou. E aí falou: cara, acorda, você teve uma hipoglicemia severa, você ficou parada 8 minutos, você baixou toda a sua energia e zerou seus batimentos cardíacos e a respiração. Eu não entendi muito bem o que estava acontecendo, só me vi que eu estava no hospital. Com o tempo fui raciocinando e entendi
que eu tinha feito uma hipoglicemia, que é a baixa rápida ou lenta, porque eu estava dormindo, eu não sei quanto tempo se passou, do açúcar no sangue. E aí baixam as funções orgânicas todas e até a parada cardíaca acontecer. E se isso acontece com a pessoa dormindo, a pessoa pode morrer de verdade. Eu sei que minha filha chegou do colégio, tentou me acordar, não conseguiu, e aí correndo foram me levar para o hospital, que era 2 quadras de distância, e nesse momento que me levaram, dosaram tudo, foi rápido, fizeram as medicações, fizeram glicose na veia e eu voltei. Do tempo que eu cheguei no hospital até me acordarem, levou 8 minutos. De eu chegar no hospital, fazer as medicações e acordar. Eu não sei quanto tempo passou no total, mas eu guardei esses 8 minutos na minha cabeça e guardei aquelas sensações. Eu considerei, depois que eu tive essa outra experiência muito maior, eu considerei uma EQM clássica, não é? O tubo de luz que te puxa, você vai como se fosse rapidamente sugado, levado, puxado para um outro lugar de muita luz, natureza, céu azul, mas no caso lá estava vazio. E quando a gente olha para trás, você está próximo, você vê o seu corpo, mas você é levado por esse canal, esse tubo de luz. Rapidamente você sente que tem alguém te guiando, te puxando para um outro espaço. Não senti medo, não fiquei aterrorizada, senti paz, muita paz. E foi rápido. Não deu para analisar muitas coisas, só deu para registrar esses momentos. Eu não tive medo e novamente uma sensação de bem-estar, de paz, muito grande mesmo. E mais uma vez eu digo, morrer não dói. Se essas experiências que eu sofri, que eu vivi, me dão essa certeza, é que, seja lá onde eu estive, como eu tenha chegado até esses momentos, eu não tive medo, eu não vi espíritos, anjos voando, nada desse tipo de coisa, mas eu senti paz, bem-estar, senti mesmo, e é um sentimento diferente desses que a gente tem aqui encarnados na Terra, muito diferentes. E fiquei pensando, meditando nisso muito tempo. E custei a contar essas coisas para alguém. Contei por um senhor espírita que me disse que eu tive uma outra oportunidade. E eu agradeço por ter tido outras oportunidades de aprender, de continuar, de evoluir. Gratidão.